No Salmos 8, Davi contempla o céu, a lua, as estrelas. E enquanto Davi contempla a criação de Deus, aquilo que Deus criou com suas mãos, surge uma pergunta no coração de Davi. E a pergunta é: quem é o homem para que Deus se importe com ele? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Muitas vezes essa pergunta surge também no nosso coração, mas não quando nós contemplamos a criação, não quando nós contemplamos o céu e as estrelas, mas essa pergunta surge no nosso coração diante do sofrimento. Muitas vezes diante do sofrimento, muitas vezes diante das lutas, a pergunta que surge no nosso coração é: quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Muitas vezes, diante das nossas dificuldades, surge no nosso coração: quem sou eu para que diante dessa dificuldade Deus se importe comigo? Talvez hoje essa é a sua realidade. Hoje você está sofrendo, hoje você está passando por lutas, dificuldades, e a pergunta que está ecoando no seu coração é: quem sou eu para que Deus se lembre de mim? Diante desse sofrimento, quem sou eu para que Deus se importe comigo? Eu queria responder essa pergunta com você à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos aprender quem somos nós para que Deus se importe conosco. Hoje nós vamos aprender o porquê Deus se lembra de nós, por que Deus se importa conosco. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1. E nos versículos 19 e 20 está escrito que não foi por ouro nem prata que nós fomos comprados, mas pelo sangue precioso de Cristo, conhecido como um cordeiro sem mancha e sem defeito, antes mesmo da criação do mundo. Muitas pessoas pensam que Deus foi pego de surpresa ao criar o homem. Muitas pessoas pensam que Deus não sabia que Adão e Eva iriam pecar, iriam desobedecê-lo, mas o nosso Deus, ele é onisciente. O nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele sabia que ao criar o homem iria pecar. Deus, ele sabia que ao criar o homem iria desobedecê-lo. Por isso que em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 19 ao 20, diz que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus conhecido antes mesmo da criação do mundo. O homem pecou e permaneceu vivo, porque antes do homem pecar, Jesus havia se esvaziado. O homem pecou e não foi destruído, porque antes mesmo do homem pecar, Jesus havia se tornado o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o homem só não pecou e foi destruído, porque Jesus havia pago a existência do homem com o seu precioso sangue. É por isso que nós existimos. É por isso que Deus se lembra de nós. É por isso que Deus se importa conosco, porque nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. É por isso que você peca e permanece vivo. É por isso que Deus se lembra de você em meio ao sofrimento. É por isso que Deus não te esquece, porque você foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Antes de você existir, antes de você pecar, antes de você sofrer, Jesus se esvaziou. Jesus havia derramado o seu sangue naquela cruz para pagar o preço da sua existência. Então nós podemos ter essa certeza: Deus se importa comigo, Deus se lembra de mim, porque a minha existência foi paga pelo sangue precioso de Cristo. Em Romanos 8, versículo 32 está escrito que se Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou para todos nós, Ele também nos dará todas as coisas mediante Jesus. Saiba que em meio a esse sofrimento, Deus não apenas se lembra de você. Em meio a esse sofrimento, Deus não apenas se importa com você, como também vai te socorrer, como Ele também vai fazer algo bom por você, porque esse é o nosso Deus. Ele é um Deus bom e um Deus misericordioso. Eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, porque nós podemos ter a certeza que o Senhor se lembra de nós, porque o Senhor pagou o custo da nossa existência com o sangue precioso de Cristo. E se o Senhor deu o seu Filho, podemos ter a certeza que em meio ao nosso sofrimento, o Senhor também fará uma coisa boa por nós. O Senhor também nos socorrerá, porque Tu és bom e misericordioso. Te louvamos no nome de Jesus.